Muito obrigada, Edgar. Obrigado, Edgar. Muitas reuniões e visitas a escolas e hospitais marcaram os primeiros dias do novo governo do estado. As contas públicas também são uma grande preocupação. Por isso, o governador Wellington Dias determinou a suspensão de novos contratos em todas as secretarias. E é para falar sobre esta realidade, sobre o trabalho a ser feito nos próximos dias, que nós conversamos a partir de agora com o secretário de governo, Merlong Solano. Bom dia, secretário. Bom dia, Neyara. Bom dia, João. Bom dia, secretário. Esse problema aí que o governo já recebeu, né, com um atraso na folha de pagamento e também de quem prestou o serviço na administração passada, por exemplo, as empresas terceirizadas. Como é que está essa situação? Essa é a nossa primeira pergunta para o senhor e um bom dia. Bom dia. Pois é, a questão da folha de pagamento, estamos pagando aí dezembro até o dia 13. É uma das prioridades do governo, não gerar qualquer intranquilidade para os servidores e para a própria sociedade, o comércio. Por isso fizemos um esforço no sentido de já lançar uma tabela, num primeiro momento, garantindo o pagamento até o 9º dia útil de cada mês. Na medida em que a situação financeira vai melhorando, nós vamos voltar para aquele objetivo de trazer para até o 5º dia útil de cada mês, que é como determina a legislação. E com relação aos terceirizados, há um débito do passado bastante significativo, que ainda está em fase de apuração no âmbito das diversas secretarias. E nesse momento estão sendo mantidos contratos emergenciais apenas para funcionar aquilo que não pode parar. Feito esse levantamento, vai se fazer um plano de quitação do que for legalmente devido e, ao mesmo tempo, a contratação de serviços permanentes dentro das efetivas necessidades do Estado e das possibilidades financeiras. Na última quinta-feira, o governador Wellington Dias reuniu todos os gestores nessa primeira conversa, já aí nos 10 primeiros dias, né, de governo, secretário, para apresentar estratégias, né, para melhorar essa situação do Estado. Que estratégias foram essas? Pois é, a primeira estratégia é essa de já, desde a primeira reunião, sinalizar para a sociedade a postura do governador Wellington Dias de procurar aproximar o mais possível, articular o mais possível a ação do governo do Estado com a ação do governo federal. Por isso, os órgãos do governo federal também foram convidados e estavam presentes à reunião. O governador partilhou as informações dos resultados das primeiras viagens a Brasília e deu suas orientações gerais para o secretariado. Então, é um tipo de reunião que, digamos assim, visa mobilizar e estimular o time que está entrando em campo para fazer um jogo até o último minuto, procurando atingir os objetivos do governo. E quais foram as principais orientações? Redução de gastos, contratação de um número pequeno de servidores? Nesse primeiro momento, redução de gastos. Aliás, eu já enviei para todas as secretarias, por determinação do governador Wellington, o que pode ser contratado nesse momento em termos de cargos comissionados, que só é até 50%. Nesse mês de janeiro nós não chegaremos aos 50%, talvez em fevereiro sim. E aí faremos uma parada para uma avaliação dos resultados dessa política de contenção de gasto com o pessoal, que tem dois eixos. De um lado, redução dos cargos comissionados. De outro lado, redução das despesas com profissionais temporários. Esperamos que isso, aliado ao crescimento da receita, nos faça sair da lei de responsabilidade fiscal em relação àquele excesso de gasto com o pessoal, que é uma das inadimplências que nós temos que resolver para poder utilizar os recursos que estão conveniados com o governo federal. O governador orientou também que os gestores planejem de forma conjunta, né, de forma integrada. Como é que vai ser essa integração? A integração máxima possível, né, por áreas. Então, a área do desenvolvimento rural, está lá a EMATED, SDR, ADAP, todos os órgãos do setor procurando trabalhar de maneira articulada. Na área da segurança, uma das metas é justamente essa integração. O governador Wellington conseguiu que o Piauí seja um dos primeiros estados em que o governo federal vai lançar aquele projeto de comandos unificados estratégicos, no sentido de haver uma inteligência só que articule a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a área da Justiça, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, compartilhando recursos naquilo que puder haver compartilhamento e, sobretudo, articulando a ação de inteligência. Porque é fato concreto que nós não vamos poder ter, durante muito tempo, o número de homens e mulheres de que a segurança precisa. Portanto, tem que se investir o mais possível em inteligência, em tecnologia, articulação das ações para a gente tirar o máximo resultado possível. Que, aliás, já está começando a aparecer.
Nesses primeiros 10 dias, houve uma redução de 50% do número de homicídios em relação aos primeiros 10 dias de 2014. E falando de segurança pública, está em Teresina a secretária nacional de segurança, Regina Mink, né? Vai visitar áreas problemáticas de segurança e avaliar a real situação do Estado. Essa é uma das medidas do governo, trazer realmente técnicos do governo federal para que eles possam avaliar essa situação e ajudar o Estado do Piauí a trazer mais recursos de uma solução para esses problemas? Sem dúvida, cooperação. A gente, quando pensa em Brasília, está sempre pensando em trazer dinheiro, mas além de recursos, que é indispensável para um Estado que tem pouca disponibilidade de recursos para investimentos, é preciso também cooperação técnica, porque em diversas áreas do Estado, Neara, as secretarias têm poucos recursos técnicos de alta qualificação. Então, o fato de trazer cooperação técnica nos ajuda nisto, e além disto, faz com que o diagnóstico do problema já seja feito em conjunto, pelo Estado que vai executar a obra ou o serviço, e pelo governo federal que vai financiar. Portanto, isso facilita a tramitação dos nossos projetos quando eles chegarem lá em Brasília. Em quanto tempo esses serviços considerados essenciais, como a saúde? Nós tivemos nesse final de semana a notícia de que em Corrente o hospital fechou, com a falta de gases, material de primeiros procedimentos simples, básicos, né, secretário? Esses serviços essenciais começam a funcionar em quanto tempo? Em plenitude? Veja só, o governador decidiu nomear para a área de saúde, para os hospitais do Estado no interior, diretores interinos. Esses diretores estão chegando nos hospitais, já fazendo um levantamento, concluindo os levantamentos iniciados antes, tomando as primeiras providências, no sentido de colocar o mais rapidamente possível as unidades em operação. Perfeito. Isso aconteceu aqui no Hospital Infantil, isso já aconteceu lá no Hospital de Parnaíba. Os diretores estão chegando, acho que o de Corrente não devia ter chegado ainda no final de semana, e deve estar chegando por lá agora, para a gente concluir esse trabalho de colocar um cabeça em cada lugar estratégico que não pode parar. A Secretaria já está se preparando para, por exemplo, lançar um mutirão na área da catarata, porque encontrou recursos parados, sem utilização nesta área. Enfim, a ordem, João Neto, é o mais rapidamente possível colocar o Estado em andamento. Agora, não fazemos milagre. Um Estado que, se eu chegasse hoje e dissesse que em 10 dias já resolvemos tudo, eu estaria me chamando a mim próprio de mentiroso, porque eu passei 3 meses falando de enormes problemas do Piauí, que são fatos. E em 10 dias a gente não resolveu ainda esses problemas. Secretário, muito obrigado pela disponibilidade. Prazer de recebê-lo mais uma vez aqui no Bom Dia Piauí. Vamos torcer que isso melhore a curto prazo. Melhora. Muito obrigado. Bom dia. Estou otimista, viu? E voltamos a